Boa tarde, sou o professor Esteban. Hoje é um dia quinta-feira, do dia 2 de fevereiro do ano gregoriano 2023. Estamos transmitindo de algum lugar de La Mancha, depois o nome não quero acordar-me, também conhecido como Manaus. E sou professor da UFAM, e esse aqui é um projeto de extensão, né? É um projeto de extensão que é sobre compartilhar os saberes, conhecimentos e experiências acadêmicas com a comunidade, né? Então, esse aqui é um projeto de extensão, né, registrado na Pró-Reitoria de Extensão da UFAM, PROEST, né? E é aberto, né, e gratuito. É aberto para quem quiser participar. E a gente fica muito feliz, né, de saber que temos aqui alunos, que são meus alunos aqui, e outras pessoas que são de outros lugares, de outras universidades, de outros estados, que também ficaram sabendo e se conectaram e estão participando, né? E tem as pessoas também que acompanham depois, né, quando a gente publica alguma coisa. E a oficina é isso que você tem acompanhado, né? A partir do texto primeiro, né, em espanhol, do conto Campanas de Vereda, de Maria Elvira Roca Barea, né? É uma pessoa contemporânea, né, mas que não o forte dela não é a literatura, né, é a história, né? Mas tem esse livro de literatura bem interessante porque são 6 relatos, né? O livro chama 6 relatos exemplares 6, são 6 relatos, né? O conto, podemos chamar, em que todos eles são ambientados mais ou menos no século XVII, por aí, na Europa, né? E fala dos conflitos da época, conflitos geopolíticos, conflitos religiosos que eram muito fortes, né, na época. E só tem um conto, né, o último, né, que se passa em Londres, mas é o dia da defesa de doutorado de uma pesquisadora, e aí está o conflito dela com o namorado, e fala da avó, né, que é o lado antigo, mas ela está pesquisando, né, a Inglaterra do século XVII, por aí, uma coisa assim. Então, são bem interessantes. E para também a gente trabalhar com uma aula assim, diferente, né? A gente trabalha também, né? Aula essa semana, né? Trabalhei com Jorge Luis Borges, né? Em março. Em aula a gente trabalha, né? Mas esse projeto de extensão é debate, compartilhar nossa experiência, nosso trabalho, nosso conhecimento, né? Nossa perspectiva, né? Com outras pessoas, né? E, claro, a gente traz coisas novas, né? Vamos trabalhar coisas novas, né? Está aberto para isso. Os cursos de extensão também servem o inverso, né? A gente convida outros professores. Aliás, em tradução, o ano passado a gente teve 2 eventos, né, que eram professores de fora, de outras universidades, de outros estados do Brasil, em que davam palestra, e foi muito interessante também, porque as pessoas se disponibilizam a trabalhar, né? E bom, também tem o fato de eu já tenho alguma experiência, né? Então as pessoas me conhecem, né? E sabem que o meu trabalho é sério e topa, né? Participar. Estamos vendo se para abril a gente faz alguma coisa também assim, mas convidando outras pessoas a participarem, né? Esse período agora aqui, janeiro, fevereiro, em Manaus a gente está trabalhando, né? Em UFAM, mas a gente sabe que em outros, na maioria do resto do Brasil, é período de férias, período de verão, né? A gente não tem muito esse não como no Sudeste, né? Então a gente trabalha, e até esse mês de janeiro e fevereiro
para mim, eu gosto mais, porque são mais frescos, tem mais chuva, que eu gosto muito de chuva, né? E depois do segundo semestre é bem quente, né? Mas, então, esse período a gente está oferecendo essa oficina, né, para participar, e para que vocês participem e compartilhar essa experiência. A ideia é essa, de conhecer o, uma autora que não é tão conhecida na área literária, né? Na área de história, sim, na área específica dela, né? É bastante conhecida, mas em literatura não tanto, né? E trabalhar a tradução, porque é uma área que, bom, em algumas universidades já existem cursos, inclusive, de graduação em tradução, e existem pós-grado, né? São poucos, acho que 5, né? Eventualmente pode ter, o Paulo Brito trabalha na PUC do Rio de Janeiro, né? Mas ele que trabalha com tradução, né? Não tem um programa de pós-graduação em tradução, né? São poucos, né? Tem em São Paulo, aliás, no Rio não tem, né? Tem em São Paulo, em Brasília, Fortaleza, Florianópolis, de onde eu venho também, né? De estudo, né? Eu faço parte lá do Núcleo Quevedo, né, que é de tradução também. Foi o primeiro programa de pós-graduação em tradução, né? E creio que só isso. Agora, claro, há especializações, há graduações, há, né, outros movimentos aí em outras universidades. Então, a tradução tem em vários campos, né? É uma área que tem trabalho, né? Tem mercado de trabalho, mas a gente, que como é de letra, literatura, a gente trabalha com a tradução mesmo literária, até porque essas outras traduções técnicas também já existem alguns cursos, né? E também a intenção são outras. Aqui é mais para a gente conhecer a tradução, para estudar a tradução, especificamente aqui nessa oficina, é para a gente vivenciar a tradução. Vou compartilhar com vocês, tá, o texto e vamos continuar, né, traduzindo Las Campanas de Belém. Esse texto que estou compartilhando agora com vocês é que eu toda semana envio, né, para vocês, para a gente ir vendo. Por caso tenha gente que está pela primeira vez acompanhando agora, né? A gente está trabalhando com 3 colunas. A primeira coluna é o texto de partida, o texto primeiro, né? Como querem chamar. Acho que ninguém mais na área chama de original, né? Porque a noção de original já mudou muito, né? Mas o texto primeiro, né? Que é o conto em espanhol, como foi escrito pela autora, Maria Elvira Roca Barea. E aí só para ver, né, que é uma ferramenta que a gente tem, que é o tradutor do Google, que é gratuito, todo mundo tem acesso. O que fiz e joguei o conto para o Google e ver o que acontecia, né? E aí está aqui a coluna do meio, é essa tradução que me deu o Google. E a terceira coluna é a que a gente está trabalhando. Eu, claro, como sou professor, tenho que guiar vocês também, então, para não ficar assim tão solto, toda semana, vou propondo uma tradução e a gente vai conversando aqui, né, e a gente vai acrescentando. Aqui não tem nenhuma lei, né? Depende do tradutor, e o que a gente vê, claro, são as questões gramaticais, as coisas que já tem uma padronização, por exemplo, os nomes próprios, por exemplo, os pronomes de tratamento, né? A gente foi vendo isso, os nomes de lugares, né? Também que a vezes pode mudar, né? Não sei, capital de Cuba é La Habana, né? La Habana. Mas em português é Havana, não tem esse lá, que em espanhol seria o artigo, na verdade faz parte, né,
do nome próprio da cidade, né? Assim como também a capital do Egito, né? El Cairo. Eu gosto del Cairo porque quem nasce no Cairo em português, em espanhol, né? Cairota, que parece com carioca. Eu dei aula, trabalhei alguns anos no Rio de Janeiro, aí era interessante isso, parecia, né? Cairota com carioca. Também, el Cairo, em espanhol, tem o artigo, faz parte do nome, e aí tem outros, porque em espanhol o nome próprio não leva artigo, né? Mas nesses casos faz parte do nome, né? Assim como no Chile, não sei se tem em outros lugares, mas no Chile tem alguns nomes próprios de lugares que tem um Lo, né? Aí eu lembro de Lovasque, porque tem como que chama? Peregrinação, né? Em Lovasque, em dezembro, sempre as pessoas vão caminhando, né? Que nem aqui no Brasil tem aí em São Paulo, né? Que as pessoas caminham, é impressionante isso. Né? No Chile tem algumas cidades ou lugares, né? Como Lovasque, que tem esse Lo, né? Que poderia ser o artigo neutro, né? Mas faz parte do nome. E tem outros nomes também. Bem, então, a gente começou com campanas de Breda, sinos de Breda, a dedicatória deixamos igual, e aí fomos avançando, estamos indo aos poucos, né? Vocês sabem que são umas orações muito extensas, né? Então começa bem antes, mas estávamos por aqui. Desculpa, porém entendo que cabe à minha pessoa a lavratura deste memorial e petição pelos longos anos de serviço que a minha mulher e este pobre criado temos prestado a tão grande senhor desde que veio para a terra de Castela, né? Castela, vocês sabem que é Castilla em espanhol, a região da Espanha, que nesse período que se passa, esse conto era o centro, um dos principais centros, né? Do mundo, não era o único, né? Mas os reis de Castela, que também tinham, nesse período, né? Dominavam muitas terras, né? E este Felipe, né? Este senhor teve na Espanha, por terra de Castela, e aí paramos por aí, né? Em espanhol tem duas coisas que ficaram aí, a questão da vírgula. Vírgula é bem pessoal, né? Eu gosto de vírgula e adoro ponto e vírgula, né? Porque tem em vários momentos a vírgula é opcional, né? Quem escreve que coloca. E em literatura, às vezes, né, a falta de vírgula ou a falta de pontuação faz parte de uma proposta linguística, né, dentro da poética de cada autor, né? Mas como a gente está traduzindo, e a gente, quando traduz, né, sempre destaco isso, que o autor, quando escreve. Que escreve uma obra, que nem a Maria Elvira Roca Barea queria escrever essa obra, porque ela estuda, conhece, mas tem coisa que ela suspeita que não deve ser bem assim, né? Só que trabalha com história, e história tem que ter um documento, você não pode falar que... de poder falar, cada um pode falar o que quiser, mas você perde credibilidade se o que você fala não se sustenta, né, com provas, né? Tem que ter provas para você poder compartilhar, né, essa sua experiência, esse seu conhecimento com as outras pessoas, né? Então, há coisas que na história se contam de alguma maneira, principalmente, e a história está cheia dessa, de guerra, né? E aí quem conta a história é o vencedor, né? Caso muito curioso é a Alemanha, que perdeu a guerra e tem um discurso que convence, né? Mas isso vem desse período, do século XVII, quando, no que hoje a gente chama Alemanha, né, eles descobriram a propaganda, né? Então, isso que teve tão de moda no ano passado, a chamada fake news, né?
Na verdade, isso sempre existiu, né? E no século XVII, né, na Alemanha, eles descobriram, porque saiu a imprenta, né? Então descobriram que podiam inventar uma história falsa, né? Estavam inventando, imprimia e divulgava, e as pessoas acreditam, né? E até hoje as pessoas acreditam, né? Enfim, esses são comentários da época, e porque aqui também está relacionado com assim, o contexto histórico desse conto e os motivos porque a autora quis escrever um conto ficcional a partir de um fato histórico, né? De um momento histórico, de personagens históricos. Só que aqui, quando a história entra na literatura, vira ficção, é literatura, não é mais história. Então aqui tem a liberdade de mudar algumas coisas, não precisa comprovar nada, se sustenta pelo próprio relato, né? No relato tem que ter coerência e coesão, né? E, e vai, né? A autora vai escrevendo o que ela quer escrever. Nós, quando traduzimos, estamos traduzindo para um público, né? No caso aqui, a gente está traduzindo para, supostamente, né, se fôssemos publicar para um público brasileiro. Né? Então tem que tomar cuidado esse também, porque tem algumas diferenças, assim, o sul do Brasil com o norte do Brasil, né? Pequenas diferenças locais, né? Então também tem isso, não existe um português geral, né? Apesar que tem a língua geral, né? Aqui no Brasil, mas o português assim, tem as suas particularidades, acontece, o país é muito grande, né? Então tem suas particularidades, né? E bem marcadas em cada região. Quem tem a possibilidade de viajar pelo país percebe isso. Hoje em dia, com a TV, com a internet, né, a gente vê isso. Não só o sotaque é uma coisa, né? Mas algumas mudanças, né? No léxico, principalmente, né? Então, quando a gente traduz, está traduzindo para a gente supõe que tem um público mais ou menos definido. E se você for fazer o trabalho, como tem gente aqui que já trabalhou profissionalmente, né? Aí, sem dúvida, né? Se você vai fazer um manual de instruções, claro, sem dúvida tem um público, né? E para ajudar a pessoa, né? Apesar que, por princípio, ninguém lê manual de instruções, né? Mas tem que, aqui no Brasil, pelo menos, é obrigatório ter, né? Tem que estar certo, né? Então, você tem que trabalhar de uma maneira de que a pessoa entenda, né? As especificações técnicas, né, que estão se passando. E tem vários, né, em cada área, né, área de medicina, né, aí tem um vocabulário próprio. Direito é bem complexo, porque o direito não só muda o vocabulário, como muda as leis, né? Então, o direito no Brasil é um e na Argentina é outro, né? Então, aí tem que fica mais complexo isso, como mudar esse tipo de coisa. Na área de medicina, os nomes são gerais, né? É claro que tem coração e coração em português, coração em espanhol, né? E aí tem em várias línguas tem um nome, mas os nomes científicos são os mesmos, né? E às vezes se usa muito em inglês, né? Então tem alguns parâmetros que são todos entendem, né? Em literatura depende, como estava falando, para quem a gente está traduzindo. Então, isso tudo para falar, por exemplo, a questão da vírgula, que se bem de certa maneira, é uma coisa subjetiva, de quem está escrevendo, ou, no nosso caso, de quem está traduzindo, né? Mas a vírgula, essa pausa ajuda na leitura, como a gente sabe, mas também ajuda no entendimento. E esse texto específico é um texto muito longo, né? As sentenças são muito longas. E, claro, a gente poderia deixar sem vírgulas, que aí vai manter, né, a característica da autora. Tá?
Mas se a gente também está traduzindo para um determinado público, será que é muito pedir? No caso aqui, particularmente, eu creio que são muito grandes as sentenças, né? Então, por isso que estou incluindo algumas vírgulas. Outras já tem, por exemplo, aqui onde a gente parou semana passada, 26 de janeiro, né? E parou, grande senhor desde que veio para as terras de Castela, vírgula. Em espanhol também está, prestando a tan grande senhor desde que vino a las tierras de Castilla. Né? Vírgula, então, esse comentário. Tem outras coisas que a gente pode ver. Inicialmente, quando a gente começa a traduzir, né, tem uma tendência a quase que a traduzir quase que palavra por palavra, ou manter. Se tem uma palavra parecida, estamos traduzindo do espanhol para o português, e tem uma palavra parecida, a mesma origem, né? Tem palavra que tem a mesma origem, seja o latim, seja o grego, né? Ou hoje em dia também, aqui não, né? Nesse texto não vai ter, mas o inglês também está forte, né? Mas nesse caso desse texto de século XVII, claro, tem palavras que vêm do latim, né? Origem do latim, outras que vêm do grego. Então, a tendência inicial é a gente manter essa palavra de origem traduzida para, no caso aqui, para o português. Mas não é obrigatório. A gente pode mudar. E não só mudar a palavra, né? O sinônimo, né? Que a gente lembra, que logo no início a gente viu, né? Coisa de sinônimos que a gente tem opções, né? Mas também, às vezes, a própria sentença pode mudar a ordem, né? Do posicionamento do adjetivo. A gente tem que ver, né, a questão do uso. Tá? Então, fica livre. E aí depende de cada um. Por isso que há várias traduções, né? Não há uma só. Aqui eu estou escrevendo uma para escrever, deixar uma, né? Mas você pode mudar, né? Pode ter as suas próprias traduções. A Silvana hoje não está aqui com a gente, mas ela tá fazendo o trabalho exatamente desse ponto, né? E ela está fazendo a tradução dela, né? Está participando, da outra vez participou aqui, mas ela está fazendo a tradução dela. Pode tomar ideias. A ideia é essa, né? De aproveitar, como estamos discutindo aqui, e isso aproveitando o seu trabalho, porque a gente dá mais consistência, né? Aqui na frente marquei com amarelo, tá, uma vírgula ali que eu incluí, tá? Então, continuando aqui,